Olá a todos vocês, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Alvo da Consciência. Estamos aqui para poder falar um pouco sobre a física quântica, sobre espiritualidade, sobre reprogramação mental, sobre ciência e vamos interagir aqui para ver até que ponto essas ciências elas podem ser aplicadas para a nossa vida. E eu quero aprofundar um pouco mais aqui sobre a citação que o apóstolo Paulo ele fez lá no livro de Hebreus, no capítulo 11 e versículo 3, que a gente já havia comentado no vídeo anterior, e nós vamos aprofundar mais um pouco aqui a respeito de duas traduções que falam do mesmo assunto e vamos saber a implicação que tem esse assunto dentro da física quântica e dentro da espiritualidade. E eu quero destacar aqui duas traduções diferentes, né? A primeira tradução é a NVI, que é a Nova Versão Internacional, e também destacar aqui a tradução da King James, né? No que diz respeito ao livro de Hebreus, no capítulo 11 e versículo 3. E olha só o que está escrito. Qual a relação que esses versículos que foram citados há mais de 2000 anos atrás têm em relação com a nossa vida de hoje? Então vamos agora para a primeira tradução, que é a da NVI, a Nova Versão Internacional, que diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito daquilo que é visível. Essa foi a primeira versão. Vamos agora para a segunda versão, que é a versão de King James, que diz assim: pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. O que eu quero destacar aqui entre essas duas versões é dizer o seguinte, que tanto uma versão quanto a outra fala um pouco diferente, mas com o mesmo sentido, e eu quero destacar aquela parte em que ele diz o seguinte, que aquilo que nós vemos, aquilo que nós conseguimos enxergar, ela foi feita a partir de algo invisível, de algo que nós não conseguimos ver, de algo que nós não conseguimos enxergar. E eu posso referir aqui que a grande maior realidade, verdade da vida, ela está destacada exatamente nessa parte que nós não conseguimos ver e dessa parte que nós não conseguimos enxergar. Agora veja só, nós vivemos em um mundo que ele é percebido apenas através dos nossos 5 sentidos físicos, né? E esses nossos sentidos físicos que eu estou falando é o tato, o olfato, o paladar, a audição e visão. É dessa forma que nós conseguimos perceber todas as coisas que estão ao nosso redor. Então, a nossa limitação está em ver e sentir no nosso mundo físico. Então, se nós não vemos e nós não sentimos através dos nossos 5 sentidos, nós podemos dizer, e muitos podem até afirmar, que se nós não sentimos e nós não percebemos, se nós não vemos, se nós não ouvimos, se nós não sentimos, nós podemos dizer que isso não existe, que algo não existe. Isso porque nós somos totalmente limitados quanto a nossas percepções sensoriais. Somos muito limitados em perceber a vida e tudo que acontece ao nosso redor. Então, se a gente falar aqui, por exemplo, sobre fé, sobre crença, sobre reprogramação, sobre o 6º sentido, é claro que nós vamos encontrar um monte de gente que são cética a respeito do assunto, porque não pode ser provado cientificamente determinadas terminologias, mas isso não quer dizer que todos esses elementos não podem influenciar a nossa vida em algum grau. Isso não significa que isso não possa mudar a nossa vida ou interagir conosco ou ter algum sentido dentro do nosso contexto de vida. E dentro desse contexto que eu iniciei hoje aqui o vídeo,
eu quero falar aqui um pouco sobre a estrutura de um átomo. E eu quero dizer que o átomo, ele é uma partícula tão pequena, mas tão pequena, que ele não pode ser visto a olho nu. Então, se você lembrar o que eu disse aqui sobre a citação do apóstolo Paulo e outros também que mencionaram há muito tempo atrás a respeito disso, que aquilo que é visto foi feito daquilo que é não visto, você vai compreender um pouco o que eu estou dizendo aqui nesse vídeo. E esse assunto que nós estamos falando aqui hoje, e ele é tão relevante e ele é tão importante para o nosso contexto de vida, porque quando a gente fala de átomo, nós estamos falando aí basicamente do tijolinho principal que constitui todas as coisas que existem nesse nosso universo, tanto em cima, quanto embaixo, quanto em tudo aquilo que nós vemos e percebemos da natureza, que são feitos basicamente de átomos. É claro que quando eu falo aqui desses escritos antigos, assim como eu dei o exemplo aqui de Paulo, quando eu dei o exemplo aqui de Hermes Trismegisto e outros, quando no seu tempo eles falavam sobre energia, quando eles falavam de vibração, quando eles falavam de criação através do pensamento, é claro que eles não usavam aqui as terminologias usadas na física quântica, porque a física quântica ela foi uma ciência que foi elaborada há muito tempo depois, e eles, para o recurso da sua época, eles usavam as ferramentas que eles tinham conhecimento até então. Mas isso não nos impede que nós possamos fazer uma analogia entre os seus dizeres e entre a física quântica hoje, poder fazer uma comparação, um paralelo e ver o que isso ele representa na vida da construção das nossas vidas diárias nos dias de hoje. Estamos falando de personagem, de pessoas que receberam certos insights que estava para além da sua época e que são entendidos e estudados nos dias de hoje e comparado com a física e com a ciência moderna que nós estamos acostumados a lidar. Então vamos lá. Os átomos, eles são estruturas invisíveis que quando eles se agrupam, eles formam moléculas, eles formam células, e eles de forma agrupadas, eles passam a ter aspecto físico e passa a ter aspecto invisível, ou seja, mas na sua composição individual, um átomo ele é invisível e imperceptível ao olho e ao sentido do ser humano. Mas quando eles são agrupados aos montes, ele começa a passar então esse aspecto físico que somos nós, que são todos os aspectos da natureza que nós olhamos e contemplamos, porque encontramos um aglomerado de átomos que passa para nós uma ilusão de aspecto físico. E outra coisa que é importante para que nós possamos analisar é o espaço que existe dentro de cada átomo. Ou seja, fazendo uma comparação aqui para a gente entender em termos mais simples, vamos fazer o seguinte: se o núcleo de um átomo ele fosse do tamanho de uma bola de basquete, os seus elétrons que giram ao redor do átomo seria na distância de 30 km de distância dessa bola de basquete, desse núcleo do átomo. Ou seja, 99,99999% desse átomo ele é totalmente vazio. E esse vazio ele é composto basicamente por duas coisas, tanto energia quanto informação. E dentro aqui dessa comparação, eu queria destacar aqui também uma outra lei chamada lei hermética. Não sei se você lembra dessa lei hermética, que fala sobre a lei da correspondência, dita por Hermes Trismegisto há milhares de anos atrás também. E o que diz a lei da correspondência? A lei da correspondência diz o seguinte, que tudo que está em cima é como que está embaixo. Ou seja, o que acontece dentro do macrocosmo também acontece dentro do microcosmo. Se você observar, por exemplo, o sistema solar, você vai perceber que o Sol ele funciona como o núcleo do sistema solar, e você vai perceber que todos os outros planetas eles orbitam em volta desse núcleo que é o Sol. Se você olhar a estrutura de um átomo, você vai perceber que o átomo, a estrutura dele tem o seu núcleo central ali,
E nós vamos perceber que os elétrons, eles orbitam em volta desse átomo, ou seja, da forma que é lá no macrocosmo, também acontece dentro de um átomo do microcosmo, que não pode ser sequer visto ao olho nu. Agora, usando uma comparação mais bem pessoal, eu perguntaria para você, você sabe quantos átomos compõem o corpo do ser humano? Veja bem, o ser humano ele é composto por basicamente 7 octilhões de átomos. Talvez você não ouviu essa palavra ainda, porque é uma palavra totalmente quase que desconhecida, mas exatamente isso, 7 octilhões de átomos. Nós vamos perceber que aí tem 27 zeros. Eu vou deixar aqui para você olhar, perceber como que é grande a quantidade de átomos que existe dentro do nosso corpo, composto também de mais de 10 trilhões de células. E outra coisa interessante, mesmo com essa quantidade de átomo que existe dentro do nosso corpo, aí os átomos eles não encostam um no outro. Eu falei agora há pouco sobre a estrutura de um átomo, né, que ele é 99% de vazio. Imagina que o ser humano, então, e tudo que existe é composto por um grande vazio que dá essa sensação de que nós somos uma matéria física. E esse vazio que existe dentro do ser humano, ou a distância entre nós estamos, entre todos os objetos, nós podemos dizer que ali contém energia e informação. Já pensou nisso? E nós vivemos dentro de um grande campo, dentro de um mar de energia e de informação. Então, quando nós falamos aqui, por exemplo, sobre fé, sobre acreditar, sobre reprogramação, sobre o pensamento, sobre a energia dos pensamentos, sobre as emoções, eu estou falando de algo imaterial, eu estou falando de algo invisível, estou falando de algo que talvez não seja percebido pelos 5 sentidos físicos que o ser humano possui. Então estamos falando de assunto que muitas vezes possa ser que não seja provado pela ciência, porque para ser provado pela ciência tem que estar dentro de um laboratório, tem que fazer esses experimentos várias vezes para dar o mesmo resultado, que esse resultado ele possa ser produzido em qualquer lugar do nosso planeta. Só que nós estamos falando de uma realidade que acontece e que nós podemos também usar esses nossos sexto sentido para que nós possamos perceber esse mundo imaterial que está em nossa volta. Por isso que eu digo que muitas coisas que acontecem em nossa volta, ela pode ser mudada e ela pode ser transformada, elas podem ser reprogramadas através dos nossos sentimentos, através das nossas emoções, através daquilo que nós acreditamos, através dos nossos sistemas de crença. Se talvez você é daquele sistema de crença que tem restrição a determinada coisa e a determinado assunto, com certeza você vai representar todo aquele sistema de crença em sua vida, né? Crenças limitantes e assim vai. Ou seja, você acredita em tudo aquilo que você vê, somente naquilo que você vê, ou você também consegue acreditar em algo que você não consegue ver e não consegue enxergar? Trazendo aqui a sua memória que nós somos feitos de algo que não pode ser visto. Então, nós estamos falando que existe uma outra realidade além dos nossos sentidos físicos que também está em paralelo com o nosso mundo físico. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: quais são as suas crenças? Em que você acredita? Como é que você acredita a respeito de você, a respeito da sua vida, a respeito da sociedade, a respeito do meio em que você está inserido? Quais são as suas crenças a respeito daquelas coisas que você possui, das coisas que você tem vontade de possuir, a respeito da sua saúde, a respeito do seu emprego, a respeito do seu aspecto profissional? Quais são as suas crenças a respeito disso? Então, isso é muito importante, que talvez essas crenças a respeito de algo que é imaterial, de algo que nós não vemos, porque como diz lá o versículo que eu acabei de dizer agora há pouco, que tudo aquilo que se vê foi feito de algo não visto, nós vamos perceber que se nós
focarmos a nossa atenção apenas no mundo físico, nós vamos estar perdendo muito mais da metade daquilo que é a grande realidade desse nosso universo. Então esse vídeo aqui é para que a gente possa refletir realmente, refletir sobre a nossa vida, refletir sobre as nossas condições dentro desse nosso contexto e dizer que é possível nós fazermos grandes mudanças quando nós passamos a acreditar de forma diferente de que o invisível também, mesmo ele não sendo talvez provado cientificamente, ele faz parte do nosso contexto de vida, assim como fez parte de vários antepassados que tiveram antes de nós há milhares de anos atrás. E eu posso garantir para você que a nossa consciência, ela é essa grande máquina que dirige todo o nosso ser dentro desse grande mar de energia. E quanto mais eu expandir a minha consciência, eu vou deixar de ser vítima do acaso e vou estar me elevando através de salto quântico e atingindo lugares ainda mais superiores.